Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. Hoje nós estamos aqui para discutir um tema extremamente relevante: o que esperar da economia em 2024. E para nos ajudar a entender as perspectivas e os desafios que este ano nos reserva, nós temos um convidado muito especial, o professor Sidney Silvério, que é um renomado economista e analista de mercado. Seja bem-vindo, professor. Olá, professora Laís, satisfação muito grande retornar a essa atividade interessante. Estamos aí à disposição para conversarmos um pouquinho sobre a economia brasileira. Bom, professor, então, para começar, você poderia nos fornecer uma visão geral de como o ano de 2023 ele finalizou? Beleza, professora Laís, vamos lá. Gostaria que você compartilhasse alguns dados da macroeconomia. Então, pessoal, né, lá nos manuais de macro, a gente aprende já de cara a separar a economia pelo lado monetário e pelo lado real. Então, olhando o lado real da economia, nós temos a questão da atividade econômica, a principal variável, que é o produto interno bruto, mercado de trabalho, a questão dos salários e também da taxa de desemprego. Mas são, a partir das políticas econômicas, que nós temos o lado monetário, então a questão fiscal, a questão cambial e também a questão de política monetária. Então, a partir do advento do regime de metas de inflação na nossa economia, o governo ele passou a adotar o tripé macroeconômico, que na prática é a condução das políticas econômicas que tem um impacto principalmente de curto prazo, né, um ano e pouquinho, sobre o andar da economia. E essas variáveis que estão projetadas são variáveis acompanhadas de forma constante pelo mercado no Boletim Focus. Então, olhando qual que era a sensação, o sentimento do mercado para a economia brasileira em 2023, nós temos ali a primeira coluna. Então, inflação, né, a patologia econômica chamada inflação. No dia 6 de janeiro de 2023, o mercado estimava que o fechamento do ano seria uma inflação de 5,36. No entanto, nós fechamos 2023 com nível de inflação menor, 4,62. Então, o mercado estava pessimista em relação ao comportamento da inflação e o resultado efetivo ele foi bem melhor do que o esperado. Então, isso acaba gerando para as famílias brasileiras um cenário favorável, uma vez que aumenta a probabilidade de uma renda média real melhor. E aproveitando nesse aspecto da inflação, que é algo que ficou aí no imaginário do brasileiro em 2023, é a questão dos cortes de carne bovina. Então, existem vários relatórios do IBGE que apontaram, né, que a redução média para todos os cortes bovinos no país ficou na casa de 9 e alguma coisa, entre 9 e 10 pontos percentuais. E aí vem aquele debate, muitas vezes, no encontro de final de semana das famílias, ou até mesmo na faculdade, ou numa mesa de bar, tomando um chopp, aquelas discussões e debates, e que muitas vezes as pessoas acabam levando para extremismos e que não tem muita coisa interessante, né, no final, que é atribuir o desempenho macroeconômico a ações diretas de governos. Então, pessoal, a redução no preço médio da carne, né, que tem uma relação aí com a inflação, que caiu em 2023, é algo relacionado à famosa lei da oferta e da demanda. Nós tivemos em 2022 o mercado internacional demandando muita proteína animal brasileira. Em 2023, os produtores brasileiros aumentaram a produção, ou seja, aumentou a oferta, e o nosso principal parceiro comercial, que é a China, acabou não aumentando o consumo do nosso produto na mesma proporção. Tanto é que, se você olhar o total exportado, né, a China em relação ao total exportado, há uma redução.
nessa situação aí de exportação. E nesse aspecto, ó, você não tem um aumento nas demandas externas, que é o foco aí da proteína animal bovina brasileira. E, ao mesmo tempo, aumentou a nossa produção, então, a oferta maior, a demanda menor, o que, que acontece internamente? O escoamento da produção, que não foi atendida no mercado internacional, acaba gerando esse benefício interessante para o meu bolso e o teu bolso. Então, é fato que houve essa redução generalizada para esse produto. Mas, efetivamente, de forma direta, em termos de política pública ou algo nesse sentido, não aconteceu, tá certo? Então, o governo federal, ele foi favorecido por esse ciclo da agropecuária brasileira. É só fazendo aqui um parênteses também, já que a gente está tentando uma análise macroeconômica, de conjuntura econômica, e deixando de lado questões políticas partidárias, que é o que o analista financeiro precisa fazer, o economista precisa realizar, aconteceu também no governo anterior algo muito interessante, e que muitos atribuíram a alguma coisa relacionada ao governo, mas é algo estritamente do Banco Central, que é a revolução nos meios de pagamentos, que todos nós amamos, né? Adoramos receber um Pix. Foi uma inovação financeira pelo Banco Central, tá certo? Então, a gente precisa, pessoal, principalmente os alunos de economia, os futuros economistas, a separar as questões que têm uma ação, de fato, de uma política pública ou até mesmo uma política econômica, né, fiscal, monetária ou cambial, efetiva do governo, e quando os efeitos da conjuntura econômica são relativos ao dia a dia do funcionamento da economia, ok? Então, puxando aí esse link com algo relacionado ao nível geral de preços, que foi a proteína animal. E, de fato, né, tivemos um Natal melhor, um Ano Novo melhor, quanto a isso, não há nenhuma contestação. Uma outra variável, né, voltada ao acompanhamento diário de todos, né, é o produto interno bruto, a riqueza, que pode ser mensurada pela produção agregada, pela renda agregada ou também pela ótica do consumo. E o principal componente aqui do PIB pelo consumo é o consumo das famílias. Então, é alguma coisa entre 60% a 70%, né, dependendo o momento econômico. E foi, né, 2023, algo nesse sentido, muito melhor do que o esperado. Olha, lá em janeiro, o mercado esperava 0,78 de crescimento econômico, e segundo estimativas do IBGE para 2023, possivelmente a economia cresceu 2,9. Isso foi acompanhado de redução de juros básicos, isso foi acompanhado da redução na taxa de desemprego e um aumento na renda média real, linkando com a redução da inflação. Então, percebam, pessoal, que a economia ela é uma engrenagem com várias peças, e uma peça vai impactando na outra, e se for de forma harmônica, de forma ancorada, acaba gerando um resultado final melhor. Então, novamente, o mercado estava pessimista e a economia entregou um resultado bem melhor. Isso, no aspecto de desenvolvimento econômico, de bem-estar econômico e social, é muito favorável. A taxa de câmbio, né, que nós chegamos em 2022 próximo de R$ 6 para comprar uma unidade de dólar. E o câmbio, no sentimento do mercado, era R$ 5,28 para fechar 2023, e nós tivemos uma apreciação cambial. Isso é muito interessante, uma vez que nós dependemos de muitos insumos produtivos importados, a começar pelo café da manhã, o pão francês, e produtos utilizados no agronegócio. Se a gente tem uma produção muito forte, robusta, de grande escala, principalmente soja, milho, proteína animal, boi, suínos e frangos, voltado a atender aí a Ásia, a Europa, Estados Unidos, então é interessante um câmbio depreciado. No entanto, o agronegócio ele tem uma dependência de defensivos agrícolas, de fertilizantes, de adubos, e é majoritariamente produto vindo
da Ásia e vindo da Europa e também Estados Unidos. Então, a apreciação cambial, como aconteceu, né, o câmbio fechou a 4,84, isso foi uma surpresa positiva também, acaba ajudando a esse desempenho de PIB da economia, ok? E a taxa básica de juros, né? Chegamos na pandemia a um nível de 2 pontos percentuais para fazer frente aos efeitos de lockdowns, mas a partir do momento que a economia começa a voltar a uma normalidade, o Banco Central, em 2022 e continuou em 2023, ele foi subindo a taxa básica de juros, e no começo do ano houve uma queda de braço entre o governo federal e o presidente do Banco Central brasileiro, né, o Campos Neto. E o Campos Neto dizia, olha, ainda não é o momento de iniciarmos um ciclo de queda na taxa básica de juros, e de fato, falando em termos técnicos, havia um componente, né, o core da nossa inflação, de demanda, por incrível que possa parecer. Você olhando os relatórios do IBGE, do Banco Central, se percebia ainda um componente forte de demanda. É isso mesmo, pessoal, de demanda. E conforme foi avançando as semanas ali no início de 2023, os debates foram até acalorados, né, de ambas as partes. Mas o Banco Central brasileiro, ele acabou fazendo o seu papel de Banco Central independente e iniciou a redução da taxa básica de juros, até surpreendendo o próprio governo. Na primeira reunião de redução, o governo não esperava aquilo, o mercado não esperava aquilo, e o Copom, Comitê de Política Monetária, acabou reduzindo de forma bem superior ao esperado pelo mercado, e o ciclo foi, inclusive agora há pouco saiu a nova taxa básica, caiu para 11,25%. Então, percebam que todo esse contexto, somando, né, essas variáveis, elas acabaram impactando principalmente no PIB. Então, esse crescimento esperado de 2,9%, diante de uma expectativa de 0,78%, ele só aconteceu porque houve uma redução da inflação, e a inflação cai porque houve uma política muito efetiva do nosso Banco Central, né, que é independente, e que inicia esse ciclo de redução da taxa básica de forma independente, de forma técnica. E vejam, olhando o Boletim Focus dessa semana, a projeção para 2024, a taxa Selic possivelmente termine o ano a 9 pontos percentuais. E para 2025, uma redução de 8,5. Então, pessoal, ainda que o ciclo de baixa continue, não dá para você sonhar que vamos chegar a 2 pontos percentuais. Isso aí foi algo totalmente adverso, foi algo provocado pela pandemia da Covid-19, mas em momentos normais da nossa economia, é algo próximo disso aí mesmo, de 8,5, ou dependendo do cenário, vamos imaginar que surja novos conflitos, né? Há uma, digamos aí, disputa velada entre Estados Unidos e China para algumas regiões da Ásia, como é o caso de Taiwan, por exemplo. Então, se a temperatura sobe e a galera vai para o aspecto de guerras, por exemplo, como Estados Unidos e China são as duas maiores economias do mundo, a gente pode ter efeitos colaterais muito fortes e que aí começa efeito cascata, dominó, impactando em todas as economias, inclusive o Brasil. Por isso que nós, economistas, temos a palavra mágica, né? Ceteris paribus. Tudo mais mantido constante, né? Esse é o cenário. Olhando as outras projeções, a inflação. Então, o mercado ele continua acreditando que a economia brasileira tem essa estabilidade, a inflação ancorada, e num ciclo de baixa. 2024, a previsão 3,81, 2025, 3,5. Então, o mercado ele está acreditando nos fundamentos da nossa macroeconomia. O PIB, a previsão para 2024, 1,6, mas como errou feio em 2023, se houver algo parecido com isso, a gente teria um PIB beirando 4 pontos percentuais, fazendo a mesma projeção.
obviamente que é muito dinâmico, são muitas variáveis, ninguém consegue controlar. Usando econometria ou pedindo ajuda aos universitários, dificilmente se acerta 100%, né? Acertar o alvo na mosca. Mas o mercado precisa das informações para formar as suas expectativas de consumo, de poupança e de investimento. Então, a taxa de câmbio, vejam, em relação ao que aconteceu em 2023, há uma depreciação, mas na previsão do mercado, muito tranquila, nada exagerado, exacerbado, como aconteceu no ano de 2022. Lembrando que neste ano nós temos eleições partidárias, isso acaba, de uma forma ou outra, impactando também no ritmo da economia. A gente tem situações que acabam ficando postergadas para o ano seguinte, e tem coisas que serão aceleradas para obter, de repente, aí, algum benefício político. Mas economia, conjuntura, macroeconomia, como falei no início, né, professora Laís, a gente olha em 3 pilares, em 3 dimensões, que é a questão monetária, né, que é a inflação, tranquilo, e a taxa básica de juros, está num viés de baixa. Você tem a questão relacionada a câmbio flutuante, ainda que seja uma flutuação suja, pois o Banco Central acaba interferindo um momento ou outro, tanto para apreciar ou para depreciar. Mas vejam, pessoal, até o mercado olha essa questão como ancorada. Então, taxa de câmbio, que é o nosso pilar do câmbio flutuante, também aparentemente dentro de uma normalidade ou de uma flutuação tranquila. Agora, o que pega para 2024? Né? Nós tivemos aí o novo arcabouço fiscal, que é uma regra que, além de teto, colocou piso, né? Então, você tem valores consideráveis de investimento, e é uma regra que é regra, mas pelas bandas, né, os limites impostos, acabou ficando algo frouxo. Tanto é que o que aconteceu em 2023, olhando o resultado fiscal, que é a arrecadação tributária menos as despesas, nós tivemos um déficit primário superior a 230 bilhões de reais. Quando a gente coloca o serviço da dívida pública, que é o resultado nominal, isso vai para mais de 600 bilhões de reais, que é exatamente o tamanho da economia da Argentina. Olha que coisa interessante, né? Nós temos um resultado nominal equivalente ao produto interno bruto da economia próxima à nossa, a economia argentina. Aí algumas pessoas começam a tratar algumas variáveis de uma forma com muito viés. Eu vi hoje uma reportagem da dívida pública de países da América Latina. E aí a reportagem dizia, olha, o Brasil se tornou o maior devedor do mundo, considerando os países da América Latina. E aí tinha uma informação que não é correta, pessoal. Aí você tem os dados primários, eu acessei o site, tem um portal internacional, que é o tradingeconomics.com, que ele tem todas as variáveis macroeconômicas das 193 nações vinculadas à ONU. Eu falei, olha, ainda que você considere a dívida bruta, a brasileira é 72,3% do PIB. A da Argentina está 85% do PIB. Então, olha, ainda não ultrapassamos a Argentina nesse quesito. E espero que não chegamos, né, neste nível. E aí vem, juntamente com esse resultado fiscal, algumas teorias de uma hecatombe, porque, olha, o Brasil vai entrar aí numa situação complicada. De fato, pessoal, né? Olhando a nossa situação familiar ou pessoal, se nós gastamos mais do que nós arrecadamos, você começa a gerar passivos. Num primeiro momento, você consegue nos parcelamentos, mas chega uma situação, se não for equacionado a entrada financeira e saída financeira, você passa a parcelar
a fatura do cartão de crédito, né? Hoje o Banco Central colocou um limite, né? Não pode ultrapassar 100%, mas a regra anterior, ela era cruel. Uma dívida poderia chegar a próximo de 1.000 pontos percentuais em um ano. Então, se a pessoa estourou 10 mil no cartão de crédito, ela terminava o ano devendo mais de 100 mil. Aí vira algo impagável, uma bola de neve. Então, de fato, a prudência financeira nos coloca numa situação de tentar um equilíbrio, ainda que use crédito, mas o crédito é uma ferramenta para o bem e não para se tornar uma ferramenta de escravidão financeira. E todas as agências de crédito do mundo, elas olham principalmente essa variável de resultado fiscal e a questão da dívida pública em proporção ao PIB. Se houver uma estabilidade, significa que o selo de bom pagador está garantido. Significa que o fluxo de investimento estrangeiro direto vai entrar, o fluxo de investimento em título público vai entrar, fluxo de investimento na nossa B3, a Bolsa Brasileira, aquisição de ações, de ETFs, também estarão entrando. Agora, se essa relação dívida pública-produto interno bruto, ela começar um aumento muito forte, aí a luz amarela acende e é o que todo mundo está olhando. Então, os mais, digamos assim, à direita, eles vão pegar o número que aconteceu de déficit primário em 2023, 230 bilhões. Aí você tem esses dados estimados pela Lei de Orçamento Anual para 2024. Então, está previsto para 2024 um déficit de 168,5 bi. É menor do que 230. Isso passa uma mensagem para o mercado, tanto o mercado doméstico como também o mercado internacional, que o governo está preocupado com a questão fiscal. Bom, mas pela nova regra, o novo arcabouço fiscal, qual que era a previsão do governo federal? Era que em 2024 o déficit primário ele fosse zerado. Aí o que acontece, né? As falas dos governantes. Agora, no mês de dezembro, o presidente da República ele acabou sendo infeliz e falou numa entrevista que era praticamente impossível atingir em 2024 um déficit zero. Então, isso gera pânico no mercado financeiro, principalmente. Aí o Haddad fez toda uma arquitetura, uma engenharia para tentar acalmar o mercado. Ele falou, olha, nós estamos preocupados com isso, de fato é uma variável importante, e aí o governo cita algumas possibilidades para aumentar a arrecadação. Como que a gente pode zerar esse déficit? Aí a gente tem uma mudança que aconteceu no CARF, então o CARF agora ele tem um voto de qualidade do governo, então empresas que têm questões fiscais em litígio, possivelmente o resultado final será a favor do governo federal. Então, eles estão estimando uma arrecadação de 54,7 bilhões pela decisão desse voto de qualidade, né? O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tá certo? Depois, outras transações tributárias, medidas provisórias de subvenções, e aí aquele debate eterno, né? Taxar fundos de investimento exclusivos e o fim dos dividendos, juro, né, sobre capital próprio, que é tipo dividendos. Hoje, sociedades anônimas podem remunerar os acionistas com esses proventos. Então, o provento pode ser tanto dividendo como juros sobre o capital próprio. E no caso específico, né, de juros sobre capital próprio, a ideia é que não haja mais essa isenção, tá certo? Que seja criada uma metodologia para tributar os juros sobre o capital próprio. Então, somando tudo isso, teria aí uma expectativa de uma receita adicional que, se acontecer de fato, teríamos a meta fiscal alcançada, um déficit primário zero em 2024.
E para 2025, então, no novo arcabouço fiscal, a ideia aí é já iniciar um superávit primário. Bom, tudo isso está dentro aí de um aspecto de conjunturas, né, de cenários traçados. Então, se as coisas continuarem mais ou menos dentro do que está acontecendo no começo do ano, você tem aí um sentimento do mercado de que a economia ela tem a sua macroeconomia, os seus fundamentos macro, as principais variáveis macroeconômicas sob controle. Porque, em última instância, pessoal, para nós, né, cidadãos brasileiros, o que vale mesmo é o nosso poder aquisitivo, né, melhorou o nosso poder de compra, a gente consegue adquirir mais bens e serviços, estamos tendo sobras dos nossos rendimentos, né, dos nossos salários, das nossas rendas, que a gente poupa e aplica em bons produtos. E aí, para fechar essa questão de indicadores, né, 2023, fazendo aí uma projeção, traçando cenários para 2024, é o comportamento dos produtos disponíveis no mercado de capitais brasileiro. Né, 2023, a Bolsa Brasileira B3, ela surpreendeu a todos, né? Surpreendeu o mercado, surpreendeu o governo, surpreendeu a pessoa que seria aí o cidadão comum. Por quê? Vamos lá. Início de 2023, muitos estavam fazendo previsões em relação às empresas públicas ou de economia mista, como é o caso da Petrobras, como é o caso do Banco do Brasil, da Seguridade do Banco do Brasil, Seguridade da Caixa Econômica Federal. Então, algumas estatais ou economia mista, havia um sentimento de que seria um ano terrível, né, que as ações iam desvalorizar, que o pagamento de dividendos seriam comprometidos. E contrariando a todos, e isso é algo interessante, Petrobras parecia uma nave subindo ao espaço sideral, ela teve uma valorização muito forte, algo superior a 70 pontos percentuais, fora o pagamento de dividendos. O Banco do Brasil valorizou, a BB Seguridade não chegou a tanto, mas vejam, aquela previsão catastrófica, muito pessimista do início do ano, acabou não acontecendo. Tanto é que, pelo peso na composição do Ibovespa, nós tivemos a Petrobras, Banco do Brasil e outros bancos privados puxando o resultado em 2023. Né? O nosso índice de carteira teórica, o índice Ibovespa, ele teve aí um retorno superior a 20 pontos percentuais. Considerando que os últimos 3 anos ele fechou no vermelho, então foi algo importante. Então vejam, pessoal, o mercado de capitais, muitas vezes a gente no senso comum acaba falando, não, é o capitalismo selvagem, o pessoal só está esfolando a economia real, o setor produtivo, mas não é por aí, pessoal. O mercado de capitais é uma das formas que as empresas utilizam para gerar emprego e renda e para financiar capital de giro, para financiar investimento em equipamentos permanentes e até mesmo expansões e processos de internacionalização. Se você vai hoje no sistema financeiro fazer troca de boleto ou duplicata ou qualquer outro título, as taxas médias é em torno de 5,5%. Se você coloca uma taxa efetiva anual, passa de 100 pontos percentuais, um custo elevado. Aí você, lá no mercado de capitais, consegue fazer o IPO, a emissão primária, e o valor arrecadado, como aconteceu com a Azul recentemente, que é um dos últimos casos aí de sucesso de emissão primária de ações, então ela serviu para remunerar os investidores iniciais lá de 2008, serviu para gerar um capital de giro robusto, e na época o David Neeleman, que era um dos principais acionistas da empresa, foi remunerado e, naquele momento, serviu para ajudá-lo a adquirir
A TAP, a empresa aérea portuguesa, que depois acabou voltando para a mão do governo. Então, vejam que essas questões elas são sensíveis e o lado monetário da economia está relacionado diretamente com o lado real da economia. Então, se eu quero melhorar a qualidade de vida, um acesso melhor à alimentação, moradia, transporte, saúde e até mesmo turismo, viagem dos sonhos, vou para Disney, praias nordestinas, Caribe, vou conhecer a Ásia. Enfim, é possível, com metas, com planejamento, e tudo vai passar pela macroeconomia básica, que vocês vão estudar em macroeconomia 2, que é a teoria do consumo, a teoria da poupança e a teoria do investimento. Então, nada surge fazendo assim, igual o Thanos, que dizimou 50% da população dos planetas. E até interessante, fazendo aí um retrospecto do filme com a teoria econômica, o Thomas Malthus, que é um economista lá do início da teoria econômica, ele já tinha essa ideia, que de tempos em tempos, parte da população mundial precisava ser dizimada, ou por guerra, ou por doenças, por pestes, de alguma forma, porque ele estava preocupado com o bem-estar econômico e social de quem ficava. Graças a Deus ele errou na estimativa, porque ele achava que a produção de alimentos, principalmente, não seria algo exponencial ao ponto de atender o crescimento da população. Mas hoje a gente sabe que pelas inovações incrementais, radicais, por todo esse processo, a Revolução Verde no campo, aí, que é um braço da Revolução Industrial no campo, acabou mostrando que ele estava errado, graças a Deus. Mas vejam que algo lá de mais de 300 anos atrás está vivo ainda nas discussões, nos debates, nos artigos, e até mesmo olhando o aspecto de desenvolvimento econômico sustentável, existe uma teoria pessimista que ela deriva do arcabouço teórico aí da escola malthusiana. E mesmo que a gente não saiba, não li, não estudei essas teorias, é algo que orienta as decisões de todos, de nós, pessoas físicas, dos empreendedores, do mercado financeiro e também do setor público, tanto governo federal, governos estaduais e municipais. Já diria alguém, as ideias dos economistas defuntos que já morreram estão a orientar as decisões diárias de todos, de pessoas físicas, pessoas jurídicas, tudo que envolve conflitos, os custos de oportunidade, e passa por um olhar no consumo, na poupança e do investimento. Então, no geral, pessoal, percebam que ainda o nosso imaginário para 2024, quando eu falo nosso, eu estou me referindo aos economistas, aos analistas de investimentos, ao pessoal do setor interno e também externo, é que os fundamentos da nossa economia estão bons. Se você pegar alguns economistas, estava lendo alguns relatórios do Paulo Gala, que é um economista da USP, que ele tem aí um viés no desenvolvimentismo, inclusive naquela ideia da complexidade econômica. Eu vi hoje um gráfico. Então, a região sul e sudeste, de fato, é onde você tem essa complexidade econômica bem mais latente, e por isso que o PIB e o PIB per capita dessas regiões acaba tendo também, no cômputo geral, um impacto maior. Mas tudo passa por questão de educação, por questão de treinamento, de habilidades, de competências. Então, a gente olha essa dimensão econômica, mas nós não podemos perder de vista também a dimensão social, a dimensão ecológica, e eu acho que é uma palavra-chave para qualquer economista, para qualquer escola de pensamento econômico, professora Laís, é o aspecto do equilíbrio. Até porque se você tira o equilíbrio, não tem sentido a oferta, não tem sentido a demanda, oferta agregada, demanda agregada. Se você tira o equilíbrio, não tem sentido a curva IS,
que é a política fiscal, com a curva LM, política monetária, e ainda abrindo a economia, a BP, balanço de pagamento, também fica algo sem sentido. Então, se tivesse que escolher uma palavra-chave para a nossa vida, enquanto cidadão, enquanto família, enquanto empreendedor ou enquanto governo, é equilíbrio. Por que todo mundo está desesperado com o déficit de 230 bilhões primário de 2023? E olhando essa projeção para 2024? É porque se você sai muito do equilíbrio, claro que em alguns momentos é inevitável você ultrapassar um pouquinho o limite, um pouquinho, mas já num planejamento de retorno ao que foi estabelecido. Sendo assim, né, vida longa e próspera. Caso contrário, vai virar um escravo de dívida. Infelizmente, é para a pessoa física, é para o setor privado, é para o setor público, é para a pessoa jurídica. E é algo assim também interessante, né? Olhando a economia dominante, o mainstream, que é a economia neoclássica, que funciona para quase tudo, né? Não estou criticando a escola neoclássica, mas o que os neoclássicos dizem? É que a microeconomia é baseada em utilidade. Você tem o valor utilidade, nós, consumidores, tomamos as nossas decisões em cima disso. Aí você tem as curvas de utilidade, você tem a restrição orçamentária e você tem aquele aspecto de otimizar, né, que é encontrar um ponto de mínimo para perda, encontrar um ponto de máximo. Logo, uma planilha de Excel resolveria o nosso problema. Você cria lá a coluna de receita, a coluna da despesa. Bom, a despesa não pode superar a receita. Não é simples? Mas, Seria, pessoal, né? no mundo real, Não é infelizmente, assim. o Excel ou os planejadores, aplicativos no celular, a gente usa, é importante, nos ajuda no processo, gera relatórios, gráfico de pizza, exporta PDF para Excel, mas na prática o buraco é mais embaixo, porque envolve comportamento. Então, a economia comportamental, que é uma área que está em franca expansão, ela que acaba, de fato, ditando as regras, né? A questão do consumo, da poupança e do investimento. Tanto é que existe mais de 190 vieses cognitivos, que são os atalhos mentais que nos levam a errar, a tomar decisões equivocadas. Comprei 10 pares de calçado, aí eu vou para o culto no domingo, eu não sei qual que eu uso. E aí você fala, por que eu comprei isso? Então, existem tantas decisões equivocadas que saiu um relatório, professora Laís, recentemente, que o brasileiro, em 2023, em apostas online, ele gastou mais de 54 bilhões de reais. Nossa. Dividindo pelo total da população, seria um valor per capita de R$ 265. Bastante. Claro, a gente sabe que a média ela não é muito boa, né? Mas até porque, por exemplo, eu não joguei, né? Agora, pegando o resultado de uma outra pesquisa Datafolha para os beneficiários do Bolsa Família, fizeram também uma pesquisa e constataram que 17%, ou seja, quase 4 milhões de beneficiários do Bolsa Família, também gastaram, em média, R$100 em apostas esportivas online. Então, se a gente considerar que essa pesquisa é uma boa amostra, então, sei lá, cerca de 17% da população brasileira, ou um pouco mais, também está fazendo a fezinha. Só que ao fazer essa fezinha, a aposta, como a média ela não é uma boa medida, ela tem as suas limitações, pode ser que alguns estão aí gastando mais de R$1.000, por exemplo, comprometendo alimentação, moradia, e a planilha de Excel não resolve isso, né? Não é uma questão de você controlar o que entrou e saiu, é uma questão da pessoa se controlar. Tanto é que eu acho que há uma frase daquele bilionário americano, Warren Buffett, que ele diz que se nós não conseguimos controlar o nosso psicológico, a gente não consegue poupar e investir, que é a questão comportamental,
que é algo que eu acho que, se no Brasil a gente tem uma deficiência na educação financeira, que agora está sendo obrigatória, pelo menos no estado do Paraná, no ensino fundamental, você tem disciplinas específicas para isso, né? Esperamos que haja, de fato, ao longo do tempo, uma qualidade, uma melhoria considerável para nós tomarmos decisões melhores. Porque com algo aí em torno de R$ 130 investidos num bom CDB, respeitando o limite do FGC, né, pessoal? Que a corretora quebra, o banco quebra, a financeira quebra, como aconteceu em 2023. A BRK Financeira quebrou, Porto Crédito quebrou, somando as duas, era quase 4 bilhões de valores que o Fundo Garantidor de Crédito honrou. Mas quem investiu, por exemplo, R$ 1 milhão, aquele linguajar aí famoso, popular, pulou na fumaça, porque ele teve de volta 250 mil. Então, você tem muito dinheiro e vai criar as suas reservas financeiras, dadas essas conjunturas macroeconômicas que mudam, né, constantemente, aí é o Tesouro Selic, não tem nada melhor. Se você perguntar para mim onde o dinheiro do banco está, nisso. Fundos de pensão, nisso. Fundos de investimento de renda fixa, a maior proporção está no Tesouro Selic, que terminou o ano de 2023 com uma remuneração de 13,31 pontos percentuais. A poupança de 8 e pouco. Mesmo contando imposto de renda, galera, você terminou um ano com um retorno muito interessante. Sim. Então, vejam, até mesmo pensando aí num perfil conservador, que eu acabei ao longo dos anos migrando para isso, porque o Brasil é coisa de louco, né? O Pedro Malão, acho que ele tem razão. Se até o passado é incerto aqui no nosso país, é complicado você apostar em ações. Claro, dependendo do ciclo, é interessante, mas, por exemplo, o ano passado, lojas americanas divulgando lucros e lucros maravilhosos. Quantas pessoas que um dia antes de revelar aquele esqueleto do armário, que pegaram as suas economias, eu li algumas histórias assim no UOL Economia, o cara comprou a ação a R$ 12, alguns dias depois estava valendo 90 centavos. Pensou toda a economia de uma vida, porque ele acreditou nas informações das escolas de análise, ele acreditou nas informações contábeis, financeiras que a empresa divulgou, que estavam auditadas, e, de repente, colocou 100% do recurso e virou pó, né? Literalmente aí. Essa é uma linguagem do mercado de opções, mas que, nesse caso específico, acabou se virando aplicando. realidade, é verdade. Ou linhas aéreas, né, pessoal? Que é recente, aconteceu hoje, já saiu do Ibovespa, uma desvalorização superior a 60 pontos percentuais. E muitas vezes a gente acaba tomando uma decisão por um conselho, porque leu alguma coisa, apareceu algo na nossa linha do tempo, nas redes sociais, ou porque a gente acha que é o mestre Yoda do negócio. Então, diante das incertezas, a gente precisa ser prudente ao extremo. Então, na economia brasileira, melhorando o salário, melhorando renda, né, esses fundamentos macroeconômicos se confirmando, o ideal, a maior proporção da nossa renda é ser alocado no Tesouro Selic. Porque ainda que o governo entre em dificuldade, ele põe a casa da moeda para fazer dinheiro e honra os compromissos. E é assim, então, que a gente pode olhar, né, todas essas nuances no âmbito nosso, de família, de consumidor, dado esse ambiente externo que é a macroeconomia. Acho que eu falei demais, né, Laís? Não, foi ótimo, professor. Eu quero agradecer por ter aceito esse convite de participar desse nosso vídeo aqui do canal Café com Economia. Eu que agradeço e estamos à disposição. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também clicar aí no sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E um grande abraço e até o próximo vídeo do canal Café com Economia. Até lá!